intersecção da reta com o eixo y, tá? Tem sempre esse formato aqui, ó. O x, a primeira componente tem que ser 0 e o y, bom, o y a gente vai descobrir. Olha que interessante, em outras palavras, x igual a 0 no ponto de intersecção da reta com o eixo y. Segue na equação reduzida, que a equação reduzida é deste formato aqui, ó. Tá? Sem pensar em angular 1, angular 2, tá? Mas toda a equação da reta é assim, segunda componente é um coeficiente vezes a primeira, mais um coeficiente que não depende da primeira componente. Né? Então, a segunda componente, se o x vale 0 na intersecção, a segunda componente vai ser sempre a vezes 0, que é o x, mais o b. A vezes 0 dá 0. Então, a segunda componente é 0 mais b, a segunda componente vai ser sempre b. Ponto de intersecção é x igual a 0 e o y igual a b. Esse é o y que a gente está descobrindo aqui, ó. O y tem que ser o coeficiente linear. Então, qualquer que seja a reta que a gente esteja trabalhando, a intersecção do eixo x, a intersecção do eixo y vai te dar o coeficiente linear. Sempre. Né? Então, como é que era a nossa reta ali? A primeira equação era 3x menos 7. Quem é o coeficiente angular? Menos 7. Então, quando o x estiver valendo 0, o y vai cortar lá no menos 7, para essa reta aqui. Certo? E a outra equação? Y é igual a x sobre 2. A equação é aquela que a gente estava verificando, né? Ó, o coeficiente linear aqui é menos 2. O ponto de intersecção dessa reta, quando x igual a 0, o y tem que ser o coeficiente angular. Certo? Eu vou escrever aqui, ó, fora do quadro, aqui, ó, da projeção, para a gente verificar isso. Ó, da primeira reta deu 0 menos 7. 0 com coeficiente linear. Aqui vai dar 0 com o coeficiente linear, menos 2, naquelas duas retas. Então, o coeficiente linear, na verdade, esse b aqui, ó, da equação da reta, o b, né, que é aquele número que não tem x, o b vai nos mostrar na reta onde é que a reta corta o eixo y. Isso é o que o coeficiente linear faz. Tá? Essa aqui é a equação 1, ó, a azul, não, a verde é a equação 1, que é y igual a 3x menos 7. Olha aqui, ó, coeficiente linear menos 7. Olha onde é que está cortando no eixo y. X vale 0 aqui e y vale menos 7. Tá? Esta equação azul aqui, ó, está mais deitada. Lembra que ela era y igual a x sobre 2 menos 2, coeficiente linear menos 2, olha onde é que está cortando aqui, em menos 2, tá? Não está aparecendo muito a parte de cima, eu já vou mostrar para vocês a parte de cima ali da equação, mas aqui está o ponto menos 2, aqui está o ponto menos 7. Agora eu vou dar um panorama um pouquinho mais geral para vocês enxergarem essa equação aqui. Será que não tem como mexer nessa visualização aqui? Para um pouquinho. Para enxergar os números maiores, né? Onde é que vê o zoom da página aqui? Acho que não. Mas aqui estão, ó. Aí eu tirei um pouquinho a aproximação. A escala aqui está de 5 em 5, ó. 5, 10, 15, 20, 25,
E aqui também, ó, 5, 10, 15, 20. Agora está aparecendo o eixo X aqui e o eixo Y. Essa intersecção aqui, embora não esteja aparecendo o número, a gente sabe que é em -2. E essa intersecção aqui, a gente sabe que é em -7. Aqui o gráfico das duas funções. Vocês conseguem enxergar aí as duas retas? Eu vou tentar aqui dar um zoom. Ó, vocês estão conseguindo enxergar ali, né? E verificar as intersecções também, né? Deixe-me ver. Não. E deixa eu ver. Vamos pegar um traçado um pouquinho mais forte. Ó, vou pegar um traçado um pouquinho mais forte. Opa! Tá. Acho que agora vai dar pra... eu engrossei um pouquinho, ó, as retas. Aí dá para enxergar um pouquinho melhor, tá bem? Então, daí tá mostrando aqui os cortes -2 e -7. E por que isso vai ser importante para a nossa classificação? Bom, se os coeficientes angulares forem diferentes, as retas vão se cruzar. Daí eu tenho a solução. Elas vão se cruzar em algum lugar. Se elas forem iguais, eu tenho que verificar se elas são paralelas, uma do lado da outra, assim, paralela, ou coincidentes, uma em cima da outra. Para distinguir entre coincidentes, retas coincidentes e as paralelas coincidentes e somente paralelas, o corte no eixo Y é que vai nos dizer. Então, retas coincidentes têm a mesma inclinação e mesmo corte no eixo Y. Retas não paralelas, não coincidentes, têm a mesma inclinação, só que os cortes vão ser diferentes no eixo Y. Daí a gente consegue dizer assim, ó, tem solução, tem infinitas soluções ou não tem nenhuma solução, tá bem? Então, me acompanhe aqui. O coeficiente linear, tá? Aqui está um esboço, ó. Um pouquinho. Aqui está um esboço. Então, de uma reta na forma y igual a x mais b, e aqui esse ponto aqui, ó, está mostrando para ti quem é a intersecção. O x vale 0 nesse ponto, com certeza. O x vale 0 e o y tem que ser o coeficiente linear, tem que ser esse valor aqui, ó. O y tem que ser esse valor. Então, essa solução tem essas componentes 0b, né, para essa reta aqui. Esse caso aqui é decrescente, né, a intersecção da reta com o eixo y, então. Tá? Agora as classificações, olha só. Agora a gente tem as classificações dos sistemas. Um sistema a gente vai chamar de determinado, ou seja, uma única solução. Quando os coeficientes angulares, o A1 e o A2 das retas, tá? Forem diferentes. Se eles são diferentes, angulares são diferentes, isto é, eu vou botar um pouquinho maior aqui, o mais próximo, né? A gente vai ver isso. Coeficientes angulares diferentes, o que isso significa? Significa que o A1 é diferente do A2,
o gráfico das duas retas tem inclinações distintas. Então, se tem inclinações distintas, tem uma única solução. Eles vão se cortar em algum ponto e a solução, então, vai ser única. Tá? Então, a gente vai chamar de determinado o sistema quando os angulares forem diferentes. Na reta, no gráfico, a gente sabe que tu vai ter duas retas que se cruzam. E daí, então, o sistema possui uma única solução. Olha aqui, acompanha o gráfico aqui, ó, tá? Do sistema determinado. Um exemplo de um sistema determinado, então. Tá? Angulares diferentes significa que as inclinações são diferentes, né? Uma está apontando para cima, outra está apontando para baixo, até porque esse angular, se esse aqui é o A1, que é essa reta aqui, ó, R1 igual a 1x mais B1, esse A1, nesse caso aqui, ó, que é decrescente, o A1 é negativo, né? Apontando para baixo. O A2 é positivo, tá? Tá apontando para cima, né? A única solução dessas duas equações vai ser essa intersecção. Bom, basta que os angulares sejam diferentes. Se eles são diferentes, as retas têm inclinações diferentes, elas vão se cruzar, então tu tem um sistema determinado, tu tem uma única solução, tá bem? Então ali tá a situação. Agora vamos ver o que é um sistema que é impossível, tá? Não tem solução. Se o sistema não tem solução, vamos observar aqui, ó, os coeficientes angulares são iguais, tá? Das retas 1 e reta 2, eles vão ser iguais entre si. E se os coeficientes lineares são diferentes. Isso vai te dar um sistema impossível. Angulares são iguais, ele está dizendo assim, ó, as retas vão ter mesmas inclinações, mas os cortes no eixo Y, cada uma vai ter um corte diferente. Daí o sistema vai ter que ser impossível. É o caso do gráfico de retas paralelas, porque os angulares são iguais, mas elas são distintas, porque os lineares são diferentes. O sistema não possui solução. Olha aqui, esse caso aqui, ó. Então, ó, mesma inclinação. Para um pouquinho, deixa eu apagar. Ó, o A1 e o A2 são iguais, porque eles são paralelas, né? São retas paralelas, têm mesma inclinação. Entretanto, os cortes B1 e B2 são diferentes. Ó. Se os cortes B1 e B2 são diferentes, significa que essas retas nunca vão se cruzar. Então, elas nunca vão ter uma solução comum, tá? Se as retas tiverem inclinações iguais, mas corte no eixo Y diferentes, então a gente diz que o sistema é impossível, tá? E agora o último caso, que é o sistema indeterminado. Deixa eu apagar aqui. O que acontece no sistema indeterminado? No sistema indeterminado, os angulares são iguais, têm mesma inclinação, e os lineares, os coeficientes lineares, também são iguais. Eles têm mesma inclinação e mesmo corte no eixo Y. Ou seja, essas retas são coincidentes. O plano apresenta retas paralelas
e elas são idênticas, uma está em cima da outra. Conclui-se que esse sistema possui infinitas soluções, porque as soluções de uma equação vão ser as soluções da outra equação também. Olha aqui como é que vai acontecer o sistema indeterminado, então. Eu vou só tirar esses riscos aqui, ó, para tu entender. Ó. A reta 1 diz que o y é igual a 1x mais b1. E a reta 2 vai dizer que y é igual a 2x mais b2. Tá? Os angulares são iguais, elas têm a mesma inclinação, e os cortes aqui, ó, no eixo y é o mesmo corte. Tá? Então são retas coincidentes. Esse corte eu poderia chamar de 0b1 ou 0b2, tanto faz, eles são iguais. Todas as soluções dessa equação vão ser soluções desta equação também. Olha só, então vamos montar um esquema. Tá? Vocês vão me ajudar a montar esse esquema. Vou botar deixa eu ver. Só deixa eu pegar um espaço em branco aqui. Tá? Então, vamos ver assim, ó. Vamos ver dois casos. Dois casos. Angulares diferentes. Se os angulares forem diferentes, eu tenho essa situação aqui, de duas retas que se cruzam. Tudo bem até agora? Sim ou não? Se os angulares são diferentes, tem duas retas que se cruzam. Tá? Pode ser assim, pode ser assim, né? Elas podem ser ambas crescentes, ambas decrescentes, tanto faz. Tá? Se os angulares são diferentes, elas se cruzam, elas têm uma única solução. Sim? Todo mundo? Ok? Se os angulares são iguais, daí eu tenho duas situações. Ó. Angulares iguais entre si. Então eu tenho duas situações. Eu tenho uma que é assim e outra que é em cima da outra. Vamos botar outra cor aqui. Eu tenho essa situação aqui ou essa situação aqui. Nessa situação aqui, lineares diferentes, e nessa situação aqui, lineares iguais, tá? Eu tenho que, a partir daqui eu tenho que saber se vocês estão entendendo, como é que vocês vão responder para mim, se estão entendendo, tá? O que eu estou fazendo aqui, ó. Se vocês estão entendendo, diz ok, senão tu vai escrever para mim, não. Escreve aí. Vamos lá, Arthur, Júlia, João, ó, muito bem. Arthur, ok, Keila, ok, Júlia não respondeu, João Antônio, eu preciso, Sofia, também me responda, por favor, Keila, ó, Júlia Carvalho, beleza, muito bem. O Lucas, me responde aí, Lucas. Mari também. Davi. Deixa eu ver quem mais está participando aqui, só um pouquinho. Ó, João Antônio. Tá, beleza. Eu já verifico isso de novo, tá? Davi não me respondeu, Giovana também não. João Gabriel. Tem que responder, ok, tá? Keila também. O Lucas eu chamei também, né? Tá.
Tá, entendi. Muito bem. Ok. Tá. São duas situações aqui. São duas situações. Se as inclinações são diferentes, as retas vão se cruzar. Se as inclinações forem iguais, eu tenho duas situações, tá? Ou elas vão ser paralelas, uma do ladinho da outra, ou as retas vão ser coincidentes, tá bem? Tá bem, sim, eu estou lendo aqui, mas não te preocupa, a gente vai colocar os coeficientes ali, não vai precisar traçar reta nem nada, tá? O importante aqui é entender o conceito aqui, ó, como é que tu encontra os angulares, como é que tu encontra os lineares, tá? Pelo aquele método de isolar o y, encontra angular e encontra linear. A gente tem que saber, se a gente encontra o angular e o linear, a gente tem que saber comparar se os angulares das duas são iguais ou se são diferentes. Se eles são diferentes, a gente sabe que tem esse tipo de situação aqui. Se eles são iguais, se separem dois outros. Quando os lineares são diferentes, dá duas retas distintas. E quando os lineares são iguais, dá uma reta em cima da outra, tá? Bom, olha só então. Vocês estão entendendo então essa situação. Agora a gente vai usar um critério mais matemático. A 1 e a 2 são angular 1 e angular 2, tá? E B1 e B2 são linear 1 e linear 2, tá bem? Isso daí todo mundo já entendeu, né? Então, vamos ver assim, ó. A gente vai usar isso aqui, ó, para classificar. C. Primeira coisa. Se A1 for diferente de A2, eu vou botar aqui o caso falso, tá? Isso aqui não acontece. Se A1 for diferente de A2, eu estou fazendo um diagrama de fluxo, tá? Em um diagrama de fluxo ele faz assim, ó, tu faz essa pergunta aqui, ou tu faz essa afirmação, e essa afirmação ela ou é verdadeira ou ela é falsa, tá bem? Então a gente vai ver o caso verdadeiro primeiro. Tá? Agora vocês respondam aí, ó. Se os angulares forem diferentes, o que acontece com as retas? Responde aí para mim. Olha o esquema aqui, ó. Se os angulares forem diferentes, o que acontece com as retas? Tu tem três situações diferentes, pode escrever. Ele não consegue responder, o Lucas, tá bem. Tá certo. Agora é com vocês. Angulares diferentes. Qual dos três tipos aqui a gente tem? Qual das retas nós temos? O que acontece com as retas, com as duas retas, se os angulares forem diferentes? Ninguém responde, vou ter que começar a chamar. Vamos lá. Vamos lá, Arthur, responde para mim. Davi, qual das três... Quer que eu numere, então? Eu tenho primeira situação, essa aqui vai ser a minha segunda situação, e essa aqui vai ser a terceira situação, tá? Das retas. Se os angulares são diferentes, eu quero saber primeira, segunda ou terceira situação?
Se os angulares forem diferentes, vai dar mesma inclinação? Ah, muito bem, a Sofia ali, ó. Muito bem, Sofia, é isso mesmo. É isso mesmo, tá? Se os angulares são diferentes, dá essa primeira situação aqui, ó. As retas vão se cruzar. O que a gente vai dizer? A gente vai dizer que o sistema é determinado. Em outras palavras, tem uma única solução, certo? Se os angulares são diferentes, o sistema é determinado. Tem uma única solução. Agora, caso falso significa que os angulares são iguais, certo? Ó, eu estou perguntando, estou falando, né? Se os angulares são diferentes, verdadeiro, o sistema é falso. Se eles não forem diferentes, daí tem duas situações. Eu tenho que perguntar sobre os lineares. Então agora eu vou perguntar se então eu estou no caso que os angulares são iguais, porque eu estou vindo para esse lado do meu fluxo. Eu estou fazendo esse fluxo aqui, ó. Os angulares não são diferentes, porque é falso, porque eles são diferentes, eles são iguais. Então eu estou verificando aqui os lineares. Se os lineares forem diferentes, que situação eu tenho? Primeira, segunda ou terceira? Eu já tenho que os angulares são iguais, porque eu estou do lado falso ali daquela primeira pergunta. Agora, se os lineares são diferentes, o que acontece? Primeira, segunda ou terceira? Só deixa eu escrever de novo aqui para um pouquinho, para dar espaço. Vamos lá? Ó, os angulares são iguais. Eu estou do lado falso aqui. E eu estou avaliando os lineares diferentes. Se os lineares forem diferentes, se for verdadeiro que os lineares são diferentes, qual é a situação? Primeira, segunda ou terceira situação? Com vocês. Arthur, Júlia, Sofia, Keila, Mari, Davi, vamos lá? Júlia Carvalho. Ninguém? Eu caí? Isso, Sofia. Segunda situação, né? A segunda, né, Júlia? Muito bem, a Júlia Carvalho ali respondeu, né? Então, vai dar essa situação aqui, ó, tá? Essa situação que não tem solução. Sistema, daí então eu vou chamar de sistema impossível, tá? Se cair nesse tipo de esquema aqui. Agora, se eles são iguais, ou seja, o caso falso, se eles são iguais, o caso falso, os lineares são iguais, as retas são coincidentes, eu vou chamar de sistema indeterminado, tá? Aqui vai te dar o sistema, então, indeterminado, dependendo dos angulares e dos lineares. Vamos ver se esse esquema aqui, ó, vai servir para as equações que nós obtivemos ali, ó. Um pouquinho. Sistema indeterminado é quando as retas são coincidentes. Tá? Vamos ver y, a primeira, a R1, tá? O que eu tinha na R1? Y igual a 3x menos 7, o A1.
é igual a 3, o B1 igual a menos 7. O R2, y igual a x sobre 2 menos 2. O A2 é igual a 1 sobre 2 e o B2 é igual a menos 2. Aqui estão A1, A2, B1, B2, né, de cada equação. Então agora eu vou fazer esse teste aqui, ó, do meu fluxograma, certo? Olha o A1 e olha o A2. E eu pergunto aqui, eles são iguais ou verdadeiro? Eles são diferentes, verdadeiro ou falso? Tem que escrever para mim verdadeiro ou falso. Para a primeira pergunta, ó, A1 vale 3, A2 vale 1,5. Eu estou dizendo, os angulares são diferentes, verdadeiro ou falso? Escreve aí. Estou afirmando, ó. Estou afirmando no meu fluxograma. Os angulares são diferentes, verdadeiro ou falso? Muito bem, Arthur. Quem mais? Eu estou afirmando para essas duas aqui que os angulares são diferentes. Eu quero saber se é verdadeiro ou falso. O Arthur já me respondeu. Vocês têm que me responder. Então, o angular da primeira, que é 3, o angular da segunda, que é 1 sobre 2. Só o Arthur respondeu. Vamos lá, eu quero participação. Verdadeiro ou falso? Eles são diferentes ou não são? Sim ou não? Verdadeiro ou falso? É V ou F, tá? Tem que responder. Ó, um vale 3 e o outro vale 1,5. Ó, a Júlia Carvalho também respondeu. Quero mais participação. E tá certo, Júlia Carvalho. Isso aí. Agora então... E se é verdadeiro, o que eu tenho que falar? Que o sistema é determinado, tá? Se é verdadeiro, venho para o braço verdadeiro aqui e o sistema é determinado, tá bem? Vamos testar outro. Agora eu não vou dar as retas, eu vou falar só de coeficiente angular e linear, tá bem? Ó. Eu não vou dar a equação da reta, eu vou só escrever aqui, ó. A1 igual a 2, B1 igual a 3. A2 igual a 2, B2 igual a 5, tá?